Imagine acompanhar a jornada da gestão estratégica desde seus primeiros passos, marcados por planejamentos rígidos, até chegar ao que ela é hoje, um sistema vivo, dinâmico e profundamente conectado ao propósito das organizações. Neste capítulo, vamos explorar como elementos como missão, visão e valores, fatores críticos de sucesso, matriz SWOT, 5 forças de Porter e inteligência competitiva se entrelaçam para transformar ideias em ação concreta. Você vai perceber como cada ferramenta amplia a compreensão do ambiente competitivo e fortalece a capacidade de criar valor. Ao mergulhar em modelos contemporâneos, como o modelo de Kano, veremos como a percepção do cliente se torna um guia essencial para decisões que impulsionam a competitividade. Este é um percurso integrado, que revela como empresas constroem vantagem sustentável quando alinham propósito, operações e mercado. Uma verdadeira escalada estratégica, que você está prestes a compreender em profundidade. A partir dos anos 1950, a terceira revolução industrial acelerou a tecnologia, a automação e a globalização, tornando os mercados mais competitivos e dando origem à gestão estratégica. O Japão simbolizou essa virada ao transformar sua economia com sistemas como o Toyota de produção, que trouxe flexibilidade e foco no valor percebido pelo cliente. Nesse processo, as empresas passaram a alinhar seus valores aos dos consumidores, consolidando uma gestão orientada ao comportamento do cliente e à criação de valor. O fato é que ao longo do século XX, missão, visão e valores se consolidaram como elementos centrais da identidade organizacional. Suas origens remontam à década de 1920, quando Elton Mayo introduziu uma visão mais humana da gestão. Mais tarde, Peter Drucker sistematizou esses conceitos. O planejamento estratégico começa pela definição clara da missão. Qual é o nosso negócio? E o que ele deveria ser? E a visão, que expressa o futuro desejado pela empresa. Entre as décadas de 1980 e 1990, esses elementos tornaram-se pilares do planejamento estratégico e da cultura organizacional. A partir dos anos 2000, com a internet e a demanda por transparência, passaram a ser amplamente divulgados como forma de comunicar propósito e direção ao mercado. A visão representa onde a empresa está hoje e onde quer chegar, sempre de forma tangível, possível e alinhada ao modelo de negócios, à tecnologia disponível e ao know-how. Já a missão define o como fazer, as competências, os recursos e o valor que a organização entrega ao cliente. Ela nasce da identificação das aptidões reais da empresa, do que pode ser incorporado e do que ela está qualificada para produzir. Os valores sustentam essa estrutura, orientando comportamentos e garantindo coerência entre discurso e prática. Sem valores sólidos, missão e visão perdem integridade. Missão, visão e valores, portanto, definem quem a organização é e o que busca, mas permanecem em um plano conceitual. Para transformar essa identidade em ação, surgem os fatores críticos de sucesso, que traduzem esses fundamentos em elementos operacionais essenciais para a execução da estratégia. Os fatores críticos de sucesso, ou FCS, são a ponte entre a missão e a visão da empresa e a execução estratégica. Se a missão define o propósito e a visão aponta o futuro desejado, os FCS mostram que precisa funcionar sem falhas para que esse futuro seja alcançado. Eles tornam a estratégia prática, mensurável e focada. O conceito foi estruturado por John Rocart, em 1979, ao identificar áreas essenciais cujo bom desempenho determina o sucesso competitivo. Como nenhuma organização consegue monitorar tudo, os FCS ajudam a concentrar esforços no que é realmente crítico. Esses fatores costumam ser definidos em 3 dimensões. Critérios de valor, aquilo que o cliente percebe como benefício, como inovação ou preço competitivo. Critérios de atividade, processos internos que precisam funcionar bem, como logística ou retenção de talentos. Critérios ambientais, fatores externos que a empresa não controla, como legislação ou tendências de consumo. Para medir o desempenho nesses fatores, utiliza-se o modelo de Terry Hill, que classifica os critérios em qualificadores de pedido, requisitos mínimos para a empresa ser considerada no mercado. Ganhadores de pedido,
Atributos que fazem o cliente escolher uma empresa em vez de outra. Menos importantes. Elementos que não influenciam a decisão de compra. Ao identificar o que realmente ganha pedidos e gera valor, as operações deixam de atuar isoladamente e passam a funcionar como um braço estratégico da organização, evitando desperdícios e fortalecendo a competitividade. Para entender como analisar as variáveis do ambiente corporativo usando os fatores críticos de sucesso, vamos considerar o exemplo de um restaurante internacional. A primeira condição para que um restaurante seja frequentado é a higiene da cozinha. Esse é um fator ambiental, porque o restaurante não define o que é higiene. Quem estabelece esses padrões são órgãos de saúde. Cabe ao restaurante apenas comprovar que cumpre essas exigências. No framework de Terry Hill, esse requisito é um critério qualificador. Ou seja, é o mínimo necessário para que o restaurante seja considerado pelo cliente. Se a higiene não for comprovada, não importa se o chefe é famoso ou se o cardápio é excelente, ninguém vai querer comer ali. Agora, continuando a análise, imagine que esse mesmo restaurante conta com um chefe internacional altamente renomado, capaz de criar pratos exclusivos com ingredientes que só ele utiliza. Essa exclusividade representa um critério de valor, pois oferece algo que o cliente só encontra ali e em nenhum outro concorrente. No framework de Terry Hill, isso é um critério ganhador de pedido. Ou seja, é o fator que realmente faz o cliente escolher esse restaurante em vez de qualquer outro. A exclusividade dos pratos é percebida como um valor elevado, e por isso o restaurante se destaca e vence a concorrência. Por fim, analisemos o serviço dos garçons. Quando você vai a um restaurante renomado, com um chefe premiado, provavelmente não presta tanta atenção nesse serviço. Não porque ele seja irrelevante, mas porque, em um ambiente desse nível, espera-se naturalmente que o atendimento seja bom. Por isso, o serviço dos garçons é um critério de atividade, faz parte das operações internas e tende a passar despercebido pelo cliente, desde que esteja dentro do padrão esperado. No framework de Terry Hill, esse elemento é classificado como um critério menos importante, pois não influencia de forma decisiva a escolha do cliente nem determina o sucesso competitivo. Ele apenas precisa funcionar adequadamente para não comprometer a experiência. O exemplo mostra como os fatores críticos de sucesso se conectam ao framework de Terry Hill, deixando evidente que, se a empresa não alinhar suas capacidades de produção, sua infraestrutura e seus processos internos aos requisitos do mercado definidos pelos FCS, ela inevitavelmente perde competitividade. Em outras palavras, o framework de Hill funciona como um mecanismo prático que traduz os FCS para dentro da operação. Enquanto os FCS indicam o que realmente faz a empresa vencer no mercado, o framework mostra como a estrutura produtiva deve funcionar para entregar esse valor de forma consistente. Assim, torna-se possível integrar as capacidades internas da manufatura às oportunidades e ameaças do ambiente competitivo. Essa integração se fortalece com o uso da matriz SWOT, que conecta o ambiente interno ao externo e garante que a produção sustente diretamente a estratégia empresarial. A matriz SWOT é um modelo de análise sistêmica que mostra como a empresa se relaciona com o ambiente concorrencial e com seus clientes. O termo SWOT é um acrônimo de 4 palavras em inglês: Strengths, Weakness, Opportunities, Threats, Forças, Fraquezas, Oportunidade, Ameaças. A análise começa pelo ambiente interno, que corresponde à própria empresa e às suas condições de atendimento. Nesse ambiente interno, as forças representam as aptidões que a empresa possui para se posicionar diante de seus clientes. São os aspectos em que ela entrega valor com segurança e consistência. As fraquezas, por outro lado, são os pontos em que a empresa não consegue atender plenamente as expectativas do cliente, revelando limitações que precisam ser corrigidas. Em seguida, a análise se desloca para o ambiente externo, que é o contexto em que a empresa está inserida. Nesse ambiente, as oportunidades são condições observadas no mercado que a empresa consegue transformar em benefícios, tanto para si quanto para seus clientes. As ameaças são situações que a empresa não consegue converter em vantagem, mas que seus concorrentes podem aproveitar. É importante compreender que todos os quadrantes da matriz se relacionam entre si. Uma força interna pode permitir que a empresa explore melhor uma oportunidade externa.
Uma fraqueza pode aumentar a exposição a uma ameaça. Por isso, a lógica da matriz é objetiva: conservar e ampliar as forças, corrigir e reduzir as fraquezas, potencializar as oportunidades e minimizar as ameaças. É possível alinhar o framework de Hill à matriz SWOT para conectar as capacidades internas da manufatura às demandas externas do mercado. A SWOT identifica forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. O framework de Hill garante que processos, tecnologia e capacidade produtiva estejam ajustados às prioridades competitivas reveladas por essa análise. Ao integrar os dois modelos, as oportunidades externas podem ser associadas às forças internas, enquanto as fraquezas identificadas pela SWOT orientam ajustes necessários na manufatura antes que virem ameaças. Essa combinação transforma o diagnóstico estratégico em ações operacionais concretas. No entanto, tanto a SWOT quanto o framework de Hill não revelam a intensidade da competição nem a atratividade econômica do setor. Para compreender essas dinâmicas externas e avaliar se o esforço estratégico realmente compensa, utiliza-se o modelo das 5 forças de Porter, que analisa a estrutura competitiva e os fatores que influenciam o desempenho organizacional. O modelo das 5 forças de Porter, desenvolvido por Michael Porter em 1979, é uma ferramenta estratégica que analisa a competição sob a ótica das leis de mercado. Seu objetivo é mapear o ambiente competitivo de um setor e avaliar sua atratividade e potencial de rentabilidade no longo prazo. Ele ajuda a identificar de onde vêm as pressões competitivas e como elas afetam os pontos fortes e fracos da empresa. No modelo, 5 forças, exercidas por diferentes agentes do mercado, moldam o comportamento do setor ao gerar ameaças, alterar o poder de negociação e intensificar a rivalidade. Como essas forças são interdependentes, qualquer mudança em uma delas afeta o equilíbrio competitivo e exige que a empresa reavalie sua estratégia. O modelo das 5 forças de Porter coloca a empresa no centro da análise e descreve as pressões competitivas que moldam seu desempenho. A primeira dimensão envolve o poder de negociação dos fornecedores. A qualidade do fornecimento influencia diretamente a qualidade do produto final e, consequentemente, sua aceitação pelo cliente. A segunda dimensão é o poder de negociação dos próprios clientes, que avaliam continuamente o valor percebido nos produtos e serviços oferecidos. Em seguida, surge a rivalidade entre os concorrentes já estabelecidos, que disputam participação de mercado de forma constante. Se o setor se mostra atrativo, essa rivalidade tende a aumentar com a entrada de novos competidores, os chamados novos entrantes, que ampliam a pressão competitiva. Por fim, a empresa precisa considerar o risco dos produtos ou serviços substitutos. Esses substitutos podem atrair seus clientes caso ofereçam novas experiências ou benefícios superiores, especialmente porque a satisfação do consumidor é volátil e pode mudar rapidamente. Dessa forma, o modelo de Porter não apenas revela a estrutura competitiva do setor, como também orienta a definição dos fatores críticos de sucesso que permitirão à empresa enfrentar essas forças com eficácia. Ao oferecer uma estrutura capaz de mapear, monitorar e avaliar o ambiente setorial, o modelo das 5 forças fortalece a inteligência competitiva da organização, permitindo antecipar ameaças e identificar oportunidades com base em evidências concretas. A inteligência competitiva representa o passo seguinte na evolução das ferramentas estratégicas. Depois de compreender o ambiente interno pela SWOT, alinhar a manufatura com o framework de Hill e analisar a estrutura do setor pelas 5 forças de Porter, a empresa passa a monitorar o mercado de forma contínua e sistemática. A inteligência competitiva é um processo organizado e ético de coleta, análise e interpretação de informações que apoiam decisões estratégicas. Ela funciona em 5 fases encadeadas. Na primeira fase, de planejamento, a organização define suas metas e orienta o diagnóstico do ambiente interno e externo. Na segunda fase, de coleta, são reunidos dados sobre concorrentes, clientes e práticas de mercado, muitas vezes por meio de benchmarking. Na terceira fase, de processamento, essas informações são estruturadas e interpretadas com apoio de ferramentas como a matriz SWOT. Na quarta fase, de análise, os decisores avaliam cenários, identificam riscos e oportunidades e testam possíveis ações estratégicas. Por fim, na quinta fase, o conhecimento gerado é disseminado, alimentando o aprendizado organizacional e registrando lições que fortalecem a cultura e melhoram processos.
A inteligência competitiva se mantém ativa ao monitorar continuamente concorrentes, clientes e tendências. Nesse ciclo, o modelo das 5 forças se torna um aliado natural, pois ajuda a interpretar a dinâmica competitiva que a IC acompanha. Assim, a empresa reduz surpresas, antecipa movimentos do mercado e toma decisões baseadas em evidências. Quando aplicada de forma estruturada, a inteligência competitiva sustenta a busca por vantagem competitiva duradoura, alinhando expectativas de clientes, colaboradores e acionistas e ampliando o valor global gerado pela organização. A criação de valor em uma empresa envolve decisões que podem gerar conflitos, porque cada agente, clientes, administradores, investidores, percebe esse valor de maneira diferente. Em geral, decisões que aumentam o valor da organização são vistas como positivas e as que o reduzem, como negativas, mas essa avaliação depende dos interesses de cada parte. Os clientes querem receber imediatamente o valor do produto ou serviço, mas isso só é possível após investimentos que a empresa precisa fazer. Esses investimentos, por sua vez, só acontecem se os investidores acreditarem que gerarão fluxos de caixa futuros capazes de aumentar o lucro e o valor econômico da empresa. A geração de valor em uma empresa funciona como um ecossistema interdependente, formado por 3 dimensões. Primeiro, o valor para o cliente, que tem como objetivo obter um produto ou serviço que realmente resolve uma necessidade e entrega uma experiência melhor do que a esperada. Segundo, o valor para a empresa, que tem por objetivo o faturamento e o lucro, considerando que esse lucro deve ser reinvestido em inovação, tecnologia e eficiência, fortalecendo a capacidade de gerar valor no futuro. Terceiro, o valor para o acionista, cujo objetivo é a distribuição de dividendos e a valorização das ações, o que incentiva novos investimentos e mantém o ciclo de geração de riqueza. Cada agente, portanto, possui um objetivo distinto e espera valores diferentes. Clientes esperam tecnologias disruptivas e receptividade para seus desejos. Os administradores esperam controlar o potencial dos mercados e atingir o diferencial competitivo por meio de novas tecnologias. Os investidores, sócios, esperam que seu capital cresça e seja cada vez melhor remunerado. Essas 3 dimensões são conectadas. Nem sempre todas recebem valor ao mesmo tempo, mas um bom modelo de negócios consegue equilibrá-las. Um investimento em tecnologia, por exemplo, pode reduzir dividendos agora, mas tende a aumentar produtividade, vendas e lucros no futuro. Entender esse conceito amplo de valor, que envolve mercado, recursos internos e capacidades da organização, é essencial para formular estratégias que atraiam clientes e mantenham investidores comprometidos. Sem sustentabilidade financeira, não há reinvestimento e o ciclo de valor se rompe. Em suma, o cliente percebe valor quando o benefício supera o custo, já a empresa e acionistas o medem pela lucratividade e pela valorização do negócio. E, entre essas 3 perspectivas, o valor para o cliente é o ponto de partida que sustenta todo o sistema. Nesse contexto, o modelo de Kano é uma ferramenta valiosa, pois auxilia a classificar atributos de produtos ou serviços conforme seu impacto na satisfação do cliente. Assim, ele apoia a gestão estratégica a orientar líderes e gestores sobre onde direcionar recursos para maximizar o retorno funcional e emocional percebido pelo consumidor. O modelo de Kano organiza a relação entre requisitos do produto. No eixo horizontal, os requisitos vão de ausentes a atendidos. No eixo vertical, identifica-se a satisfação do cliente, que vai de satisfeito a insatisfeito. Os requisitos explícitos formam uma linha diagonal. São aqueles requisitos que o cliente exige e, por isso, são condições para a compra. Acima dos explícitos, estão os requisitos atrativos, que o cliente não pede, mas que geram encantamento quando existem. Eles diferenciam o produto e criam vantagem competitiva, considerando que nenhum outro produto os tem. Abaixo dos explícitos estão os requisitos obrigatórios, que são básicos e óbvios. Se não forem atendidos, geram forte insatisfação, porque os concorrentes já os oferecem. O modelo de Kano situa o produto oferecido a partir dos requisitos quanto à percepção do cliente e à capacidade de atendimento. Isso ajuda a empresa a priorizar o que realmente gera valor percebido, orientando o uso de tempo, orçamento e equipe. Seja pela eficiência interna ou pela ótica do modelo de Kano, o objetivo é transformar as promessas da empresa em satisfação e encantamento do cliente. Entender o que é valor e compreender o cliente é apenas o começo. Em resumo, planejar valor é importante, mas fazê-lo chegar ao mercado é outra história.
É aí que a estratégia corporativa deixa o papel e ganha vida pelas mãos da gestão de marketing, que transforma intenções em presença, propostas em percepções e promessas em preferência. No próximo capítulo, veremos como o valor deixa de ser apenas uma boa ideia e passa a ter nome, rosto e endereço no mercado. Afinal, estratégia pode até apontar o caminho, mas é o marketing que calça as botas e faz a jornada acontecer.